A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sexta-feira, 30 de junho de 2023, tem como título Instruções para os Presbíteros. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 21. Como é uma leitura um pouco extensa, vamos estar lendo apenas o capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Queridos, no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero é uma forma comparativa da palavra grega presbis, que significa pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam aí o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, de professor e de pastor. O apóstolo Paulo cuidou então de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando aí um grupo de obreiros para tal trabalho. Por exemplo, quando descreve ao seu discípulo, o jovem Tito, o apóstolo Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidades em cidade. Então está claro, assim, que o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa aí qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, para presbítero, assim também como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica aí a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a mesma mais segura para se separar obreiros. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.